Olá, hoje vocês vão conhecer a história, trajetória e construção de vida de Aline. Tudo bem? Como vai? Olá, Rosane, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada, prazer estar aqui com você hoje. Como que é a Aline? Quem ela é? Como que tu te define? Bom, é, a Aline é professora, é mãe, é militante, que mais? Sou uma mulher que está aí constantemente na luta e na defesa dos direitos humanos. Né? Eu fiz um processo de ir estudar e depois retornar para a minha comunidade para tentar modificar a realidade aqui. E como é que foi isso? Conseguiu fazer muitas coisas? Consegui, assim, eu acho que eu sou uma em 1 milhão, né? Eu olho para trás e vejo as meninas que estudaram comigo, né, no ensino médio ou até antes, que têm trajetórias parecidas com a minha, né, que engravidaram na adolescência e que não conseguiram, né, continuar estudando e que tiveram desfechos diferentes do meu, né? Então, eu consegui fazer a graduação por meio de política pública, daí depois eu fiz o mestrado por meio de Bolsa CAPES, e uma história, assim, de muita luta. Vai ser um bom exemplo para muitas mulheres que estão nos escutando agora. Sabe, Aline, que idade tu engravidou? Eu engravidei com 15 para 16 anos. Eu conto a minha história, apesar de hoje ter muito orgulho dela, né, já foi o contrário, eu já me envergonhei, né, na universidade, numa, num, numa colhida de calouros, um dia me falaram assim: nossa, que legal, você está contrariando as estatísticas, porque você é de Colombo, você engravidou na adolescência e você está aqui na universidade. Eu recebi aquilo como um choque, sabe? E sempre ficava meio acanhada, né? Demorava para dizer, olha, eu tenho um filho, eu sou uma trabalhadora, trabalho o dia inteiro, chego aqui na PUC cansada, né? E hoje não, hoje eu tenho orgulho da minha trajetória, porque foi um processo de muita luta. Quem vê hoje, né, por exemplo, quando você faz uma publicação na rede social comemorando que está com o diploma do mestrado em mãos, as pessoas não sabem, né, todos os desafios que a gente enfrentou para isso, né? Como é que foi para ti fazer uma faculdade, mestrado, sendo mãe, trabalhadora, esposa? Na época tu estava casada, Aline? Sim, eu fiquei num relacionamento por 12 anos, né? Foi meu primeiro namoradinho, e aí a gente casou e ficou 12 anos junto, e foi muito complicado, porque ele sentia ciúme, não queria que eu estudasse, e no meio desse processo chegou a cogitar que eu parasse de estudar algumas vezes, e eu fiz escolhas, né? Eu fui procurar se tinha algum programa que desse bolsa para contribuir com a permanência na universidade, para que eu não precisasse deixar de estudar. E aí eu fiz o PIBIC e o PIBID, que era uma bolsa de R$ 400 que eu utilizava para pagar transporte, alimentação, que contribuíram para que eu continuasse estudando. Mas foi muito difícil, porque eu tinha triplas jornadas, né? Eu tinha que estudar, tinha que cumprir uma carga horária desses programas para receber a bolsa, e tinha que ser mãe, tinha que ser esposa, e tinha que dar conta de tudo isso, né? Uhum. E como é que foi, assim, para ti? Da onde que veio essa força, essa garra, que eu Ah, sempre digo, que todo mundo tem para enfrentar todos esses desafios na época, Aline? eu não romantizo a maternidade, assim, porque é difícil ser mãe, não é uma tarefa fácil. Mas eu falo para as meninas que hoje são minhas alunas, né, que engravidam na adolescência, que a gente tem duas opções.
ou utilizar, né, o nosso filho para deixar de fazer as coisas na vida, ou utilizar o fato de ter outra, né, de ter uma criança. Eu até falo outra criança, porque na época eu tinha 15, né, para 16 anos, sobre nossa responsabilidade, utilizar isso como motivação. Mas eu também não culpabilizo as meninas que não conseguem, né, que optam entre estudar ou trabalhar, porque nesse contexto eu tive privilégios, porque a minha família me deu suporte, né, cuidando do meu filho e se revezando para que eu não precisasse parar de estudar. Se eu fosse uma mãe solo, né, hoje eu estou separada e as coisas são muito difíceis. E ele foi teu parceiro nesse período? Ele te ajudava? Ele aceitava tu estudar e deixar o filho? Então, ele exerceu a paternidade, né? A gente até problematiza isso, né? Chama de ajuda, mas na verdade é cuidar da casa, cuidar do filho, é uma tarefa de todo mundo que convive, de todo mundo que suja, e a maternidade, a paternidade, é algo que deveria ser, né, conjunto, não deveria sobrecarregar nenhuma das partes. Então, ele cumpriu com a função dele, e mesmo separado, ele ainda cumpre, né, ele é um bom pai, mas eu ficava na época sobrecarregada, porque apesar de ser professora de sociologia, problematizar tudo isso, né, nós vivemos uma sociedade machista, patriarcal, que reproduz essa lógica. Uhum. Tá, e em nenhum momento ele te pediu para fazer uma escolha, ou tu cuida, ou tu trabalha, tu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Não quer dizer Sim, que tu não ficava muito em casa, né, Aline? Ele não te pediu para tu escolher entre o estudo ou o trabalho? ele me pediu, várias pessoas da minha família me cobravam, né? A minha mãe também, que hoje tem 73 anos, para ela era difícil compreender que eu queria ser mãe, eu queria ser professora, eu queria ser esposa, eu queria ser cientista, mas todo mundo queria que eu assim que eu deixasse de estudar, que eu abandonasse os meus sonhos para exercer a maternidade. Então foi bem conflituoso assim para mim internamente, porque em vários momentos eu me sentia culpada de não estar com meu filho, né? E mesmo assim continuou, tu não cedeu. Mesmo assim, mesmo assim, espero que hoje, né, e mais para frente, a dedicatória da minha dissertação eu fiz para o meu filho, eu espero que ele compreenda, né, que toda essa luta, que todos esses anos de estudo foi para proporcionar, né, qualidade de vida para ele, para proporcionar uma boa educação para ele. Então, tu vê com 15 anos, quer dizer, tu modificou toda a tua vida, ainda jovem, uma adolescente, foi mãe. Começou a fazer faculdade com que idade ali? Olha, eu concluí o ensino médio com 18, então fiz um ano de cursinho junto com o ensino médio regular. Eu acho que com 19 para 20 anos eu estava ingressando na universidade. Bem E nova. depois, e depois eu retornei para a escola onde eu estudei 2 anos depois e me tornei professora de pessoas que estudaram comigo no ensino médio. Foi Olha que bem. bacana, que interessante. Foi Que bonito. desafio. Com certeza, muito. Tu olha para trás, assim, como é que tu te enxerga ali? Como é que tu te percebe? Aquela menininha com 15 anos já era uma menina forte, como tu mostra que é? Não, nem um pouco, assim. Eu sempre tive um perfil de lutar, de ir atrás das coisas que eu queria, né? Eu, com 14 anos, já trabalhava num brechó aqui da minha região, já buscava ter uma fonte de renda e eu era católica, então eu participava de arrecadação de alimentos, de
arrecadação de roupas, fazia abaixo-assinado na escola, fui representante de turma, disputava grêmio e sempre nesse movimento para modificar as coisas que eu não concordava ou para conseguir, né, alterar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim que as ciências sociais, que a educação foi muito importante, porque foi fazendo o curso que eu fui percebendo as coisas que eu vivia e que não eram comuns, que não eram aceitáveis e percebendo toda a sociedade como funcionava, as relações de poder, de opressão, e como essa opressão acontecia em casa também, e como esse machismo também era reproduzido, né, pelas pessoas que a gente gosta, que estão à nossa volta. É isso. Então, a faculdade te ajudou a reforçar as ideias que tu já tinha. E como tu era uma menina determinada, tu sempre teve uma determinação, tu sempre quis transformar. Tu não era uma menina acomodada, assim, que ficava como ouvinte, não. Tu tinha que ir para ação. Esse é o Sim. diferencial do teu sucesso? Podemos pensar assim, Aline? Eu acho que sim, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre estive em movimento, sempre. A minha mãe, com 8 anos, eu tinha 8 anos de idade, e a minha avó faleceu. Morava eu, minha mãe e minha avó. E nós ficamos passando, assim, algumas dificuldades financeiras. E a minha mãe fazia artesanato, e eu pegava aqueles artesanatos que ela fazia e oferecia para os meus vizinhos. E, por exemplo, não queria tomar café sem leite, não queria comer sem mistura. Então eu falava, mãe, me dá aqui essa sacola com as coisas que você produziu, que eu vou vender e eu vou conseguir, né, aquilo que a gente precisava. Então, sempre em movimento. Com 8 anos já começou, então. Com oito Com anos, oito tu já... anos. Que bacana, que legal. Isso é bem... É muito linda essa tua experiência, né? Que mostra que quando a gente quer alguma coisa, realmente a gente consegue. Basta ir atrás, romper preconceitos, enfim, ter coragem, não ter medo de ir à luta. Quer dizer, com 8 aninhos, tu já tinha essa ideia de que tu queria ter as coisas, mas que tu precisava fazer alguma coisa para ajudar tudo isso. E me diz alguma coisa, tu sofreu algum tipo de violência doméstica? Eu sofri violência doméstica e eu não percebia que era violência doméstica. Eu fui classificar dessa forma, né? Era tudo muito naturalizado, assim como a nossa sociedade naturaliza, né? E fala em vida de marido e mulher, ninguém mete colher e reproduz esses discursos. Eu vivia um relacionamento abusivo, não percebia isso e fui perceber dentro das ciências sociais, com as leituras, discutindo isso, que, opa, eu vivo isso não é aceitável, né? E como é que era? Dá um exemplo, assim, como é que tu descobriu, o que tu tinha, o que ele fazia contigo ali? É porque a gente tem a ideia de que violência é só violência física, e não, né? Violência é coação, né? É você ameaçar, é você monitorar, é você querer dizer como a pessoa tem que se comportar, né? Roupas e etc. Querer dizer com quem ela vai se relacionar. Um relacionamento saudável, né? As pessoas podem ter um companheiro, uma companheira, mas ainda assim ter a sua liberdade individual, né? A sua subjetividade, a sua privacidade e não está à mercê, né, de uma pessoa que está de fato controlando. E eu passei todos esses anos de faculdade, do mestrado também, né? O início do mestrado eu estava casada, sendo coagida, monitorada, né, e ameaçada, e demorou um tempo para eu conseguir me libertar, né, desse relacionamento, porque eu não tinha uma estabilidade financeira, né, e tinha uma dependência econômica e afetiva
Então, quando a pessoa fala, olha, você não vai dar conta sozinha, ou olha, ninguém vai te querer, né? Esse tipo de coisas são violências também. Sim, violência psicológica, é o que tu está falando. E na época tu acreditava nisso, que tu não ia conseguir nada, que nada ia dar certo para ti? Acreditava, menina, infelizmente acreditava. As pessoas que estavam à minha volta, né, tentavam me ajudar de alguma maneira, né, dizendo para eu colocar um fim naquilo, e eu tinha muita clareza de qual era o procedimento, né? O que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer um boletim de ocorrência, que eu tinha que fazer uma medida protetiva, que eu tinha que ir no CREAS. Eu sabia exatamente tudo que eu tinha que fazer, mas eu não tinha coragem de fazer. E eu fiquei nessa, né, por 12 anos, e até que eu tomei uma atitude, né? E eu tive que finalizar o mestrado, escrever 204 páginas sobre direitos humanos das mulheres para conseguir me é, empoderar nesse aspecto e colocar um fim nisso. Mas ainda assim, eu hoje sinto o peso de ser uma mulher livre, porque ser uma mulher livre significa ser uma mulher que se coloca como dona, né, da sua vida, como dona do seu corpo, e uma mulher que arca sozinha, né, como provedora do lar, com todas as contas, com uma criança pequena, né? Eu estou desempregada no momento, então as dificuldades são muitas, são muitas. E eu entendo por que, que eu demorei tanto. Eu estava adiando esse momento de ter toda a responsabilidade em minhas mãos. Ah, tu estava te sentindo insegura de assumir tudo, criação do filho, todo nesse sentido. Aham. E pode falar. E também, eu acho que além disso, uma questão cultural, né? É isso que fica no subconsciente das mulheres, que é a ideia da família margarina, né? No meu caso, eu era uma adolescente, né, que não teve uma figura masculina em casa e que tinha lá no fundo aquele ideal, né, de uma família, pai, mãe, filho, e eu desejava isso, que o meu filho tivesse a presença do pai, né? E isso também contribuiu para que eu demorasse para me separar, porque eu pensava, eu vou esperar ele crescer mais um pouquinho, né? Uhum. Para ver. Então era desculpa, isso era uma desculpa. Hoje tu percebe que era só uma desculpa. E nesse período que tu sofreu a violência, tu chegou a ter alguns sintomas? Tu chegou a adoecer ali? Adoeci. Eu adoeci, né? Depois eu fui diagnosticada com uma depressão crônica. Eu resisti para fazer tratamento, porque todo mundo fala que você é muito jovem para tomar medicamento, toma plantinha, toma um chazinho. E nessa eu não fiz, né, não tomei medicamento, não fiz o tratamento adequado e eu tive muitas, como que eu posso dizer, muitas crises em momentos assim como o TCC, a escrita da dissertação. Então, toda essa situação de violência me gerava uma carga mental que impactava, né, no meu rendimento no trabalho, que impactava no meu rendimento acadêmico, e eu engordei muito, comia compulsivamente, né? Quando estava casada ou no período ali da faculdade, do mestrado? Quando eu estava casada e eu só me separei no final do mestrado, então eu engordei mais de 30 quilos, porque eu ficava muito ansiosa e preocupada e afetada por tudo isso, então tanto que depois que eu me separei, eu comecei a ter práticas assim de autocuidado, de comer um pouco melhor, fiquei um pouco mais tranquila e eu perdi esses 30 quilos, então, em um ano, né? Uhum. Tu vê, né? Quando a pessoa está inserida num contexto de tensão,
é incrível como a mulher se abandona. Só que assim, eu te pergunto, Aline, tu não enxergava isso, que tu não estava mais te olhando, que tu não estava te cuidando, tu não tinha mais esse senso, estava tão distante, vamos dizer assim, de ti mesma, que tu já não tinha mais, opa, alguma coisa está errada, o que está acontecendo comigo? Imagina, engordou 30 quilos, é uma coisa que fica visível. Tá? As roupas já não servem mais, a gente não está falando de 13, a gente está falando de 30. É um número muito expressivo. E mesmo assim, tu não te enxergava. Não me enxergava. E até quando eu comecei a perceber que eu estava engordando, eu comecei a comprar leg. Eu comecei a não me pesar mais e eu só usava aquelas roupas que esticavam e também, assim, evitava me pesar. Então, era como se eu não quisesse enxergar aquilo, né, que estava acontecendo. Então, no início da faculdade, eu usava manequim 42. Eu terminei o mestrado usando 48, eu tinha uma calça 50 no meu guarda-roupa, né? Hoje eu voltei, assim, eu tô usando 44 atualmente, né? Mas assim, eu nunca fui magrinha, então também não tenho a pretensão de emagrecer mais, assim, para mim do jeito que tá, eu tô feliz, porque eu percebi também no meio desse processo, né, de restauração da autoestima, que não importa o quanto eu pese, né, que independente de ser gorda ou de ser magra, que eu sou um ser humano digno de amor, digno de respeito, né, e que jamais na minha vida eu vou permitir que outra pessoa ouse me maltratar, né. Eu não vou aceitar nunca mais na minha vida ser maltratada. Isso tu aprendeu, então, no convívio com teu marido, teu ex-marido, no caso. Porque depois que eu me separei, que eu estava assim, fazia meses que eu não ouvi um elogio, né? Me sentia muito mal comigo mesma e como mulher, né? E aí, depois da separação, depois que alguns meses se passaram, que eu me permitia interagir com outras pessoas, eu me surpreendia com o fato de uma coisa tão básica, que é você ser tratada com gentileza, com respeito, que é você respeitarem o teu espaço. Olha, eu estou trabalhando nesse horário, ok, desculpa, e respeitar, né? Não ficar cobrando, pedindo satisfações ou coisas assim, coisas que são tão simples, mas que eu estava acostumada com um relacionamento que sufocava. E aí, quando eu comecei a ter interações saudáveis, eu fiquei assustada com isso, porque eu não estava adaptada com isso. Né? Ah, tu vê, tu estranhou, então. Tu Uhum. estranhou como te tratavam. Tu não era acostumada a ser tratada assim. Uhum. E que Exatamente. mais, assim, Aline, tu pode falar dessa tua experiência que tu teve como mulher casada? Porque muitas mulheres agora na pandemia estão sofrendo um tipo de violência, seja ela física, psicológica, estão sob tensão, sem saber o que fazer. Então, essa tua experiência, esse teu relato de autoabandono, de como que tu ficou, vai ajudar muitas mulheres, porque muitas estão, tem tu assim, não estão se reconhecendo, elas acham que está tudo bem, Uhum. que essa é a vida que elas têm que ficar, que foi a escolha que elas fizeram, e aí não tem como sair dessa. Então, o que tu passa de mensagem para essas mulheres? Eu espero, assim, porque cada uma de nós tem um tempo. É muito subjetivo. Tem pessoas que assistindo esse material de 1 hora, de 40 minutos, vai perceber e vai tomar uma atitude, né? E tem mulheres que passam a vida toda e não conseguem se libertar, porque sofrimento, né, é subjetivo, assim, cada um de nós sente de uma forma e responde de uma forma. Eu espero, eu desejo que todas as mulheres se libertem de relacionamentos abusivos, que encontrem força, né, para se libertar,
que conheçam os mecanismos de denúncia. Você pode fazer denúncia no 180 sem se identificar, passando o endereço e o número da casa. Você pode procurar o CREAS, você pode fazer o boletim de ocorrência sem ter sido vítima de violência física, com violência psicológica, né? E então eu espero que essas mulheres não permitam, né, ser maltratadas, que elas tomem uma atitude. Mas da mesma forma que eu demorei 12 anos para conseguir fazer isso, né, eu compreendo por que algumas ainda permanecem, né? É Não é triste. fácil romper com o ciclo, né? Tu mesma passou por isso e viu que não é tão simples assim o recomeço. E essa passagem, assim, para finalizar o teu processo, o teu mestrado te ajudou muito. Conhecimento de como é que são as leis, os direitos das mulheres, o que tu tem, né? Isso foi muito importante nessa tua encerrar esse teu ciclo. Ah, Com então, certeza. assim, ó, o que tu pensa a respeito, assim, Aline? Com certeza. Divulgar e ter acesso, né, aos nossos direitos, fazer com que as mulheres se fortaleçam, né? Porque até mesmo os equipamentos públicos reproduzem machismo e muitas vezes não fazem o procedimento adequado. Eu tive dificuldade para que registrassem a minha ocorrência, porque eu cheguei lá, era um escrivão homem, ele olhou para mim e falou assim: mas ele te bateu? Eu falei: não, ele não me bateu. Aí ele fez eu repetir em voz alta, me constrangendo no meio de todo mundo, o que tinha acontecido, o que ele tinha dito e tal. E se eu não insistisse, ele não ia registrar. Então, uma mulher que não tem acesso à educação ou que não sabe que isso é um direito dela, que está na legislação, que garante, ela vai receber que é uma mulher humilde, que é uma mulher pobre, ela vai receber essa informação, esse não, vai virar as costas e vai voltar para casa sofrer violência doméstica, né? Então, o conhecimento é tudo, é tudo. Eu sou produto, né, da educação pública brasileira, sou produto das políticas públicas, porque eu fiz a graduação por meio do ProUni, com bolsa integral, fiz um mestrado por meio da CAPES, né, por meio de bolsa, e saber dessas possibilidades também, né, saber que existem. Hoje eu estou desempregada e eu usufruo das políticas públicas do meu município, e não é uma esmola do governo, é um direito humano, né? Porque a gente vive o maior índice de desemprego da história, não sou só eu que estou desempregada, né? Sim, com certeza, né, Aline? Mas, é assim, ó, olha, com certeza o teu relato vai ajudar muitas mulheres que estão agora nos escutando e que estão, assim, sem rumo, que estão se sentindo perdidas, até porque, como tu disse, o desemprego é muito grande, então, de repente, elas vão se manter nessa situação do relacionamento que já não existe mais, apenas por uma questão financeira, ou por uma questão emocional. E a gente entende isso, a gente entende essa realidade. Então, para encerrar, qual a mensagem que tu deixa para essas mulheres? Que essas mulheres continuem buscando forças de algum lugar, né? As que são mães, que entendam que quando elas colocam fim a um ciclo de violência, elas estão educando seus filhos também. Eu pensei muito nisso, né? Porque eu sou mãe de um menino que viveu, né? Que presenciou a mãe ser vítima de violência. Então, nas teorias pedagógicas, o Bourdieu, né, que é um autor da sociologia, ele fala que as crianças elas reproduzem o comportamento dos pais, né? Então, agora eu estou tendo muito cuidado, né, para educar o meu filho, para que ele não venha reproduzir o comportamento do pai dele no futuro. E isso é importante,
né? E da mesma forma, eu espero, eu desejo, né? Porque o pai do meu filho foi meu companheiro por 12 anos. Apesar de toda a violência, né? Era um vínculo que nós tínhamos. Eu espero que nós dois possamos ter a segunda chance de um bom destino, que ele encontre outra companheira e que nunca mais reproduza isso e que seja feliz, porque essa perspectiva de punição, né, eu não acredito nisso. Eu, como professora, eu acho que punir não é a solução para as coisas que acontecem na sociedade. Eu acho que educar é a solução, né? E eu espero que isso que aconteceu nas nossas vidas seja educativo para mim, e foi, porque eu nunca mais vou permitir que me maltratem, e que seja educativo para ele também, né? E que a gente possa agora, né, ser feliz e educar o nosso filho de forma saudável, com relações saudáveis. Muito Então, eu bem, espero que as mulheres que estão em casa, que elas ouçam, né, esse relato e que consigam ver saídas. Alguns municípios têm casa de passagem para as mulheres em situação de violência. Então, se você vive violência, denunciou, não tem para onde ir, né, verifique. Em Curitiba tem a Casa da Mulher Brasileira. Estou falando isso porque eu sou de Colombo, né, região metropolitana. Aqui também tem uma casa para mulheres vítimas de violência. Então, há alternativas para te dar um suporte para você sair dessa situação. Com certeza, Aline, esse bate-papo vai ajudar muitas mulheres a poder refletir sobre a sua vida. E esse é o objetivo desse canal: trazer mulheres que possam ajudar outras mulheres a se dar conta do que elas estão fazendo com a sua vida. Um grande abraço e muito obrigada por poder ter participado aqui com a gente. Muito obrigada, Rosane. Muito obrigada a todas e todos que vão assistir, né, esse material. É muito gratificante saber que depois de tanta luta que a gente vai inspirar alguém, né, que vai motivar alguém a mudar as suas vidas, a sua história, a sua trajetória. É Um isso. grande abraço.